3 de janeiro de 2015, um novo ano se inicia e nosso programa vem recheado de atrações. Confira! Em nossa pequena notável, vamos invadir uma pequena empresa que fabrica brinquedos educativos. Também visitamos um empresário que aposta na segurança para vencer em 2015. Ainda temos muitas dicas para você empreender em 2015 com sabedoria. E em nossa sala de visitas, o presidente do SINP, Joseph Cury, entrevista o professor doutor Edgar Cornacchione. Estamos no ar. Estamos na época das férias escolares. Isso é sinônimo de alegria e diversão para as crianças. E em nosso quadro Pequena Notável, vamos visitar uma empresa que faz brinquedos educativos. Atualmente nós contamos com 7 maletas no mercado, como Gesso Legal, 52 carimbos, Pequeno Pintor, e estamos lançando mais 11 maletas. Mais 11 maletas que vão ser inéditas e com certeza vão fazer aí a alegria da criançada. A empresa localizada na cidade de Tiradentes está há muitos anos no mercado, produzindo brinquedos criativos que despertam nas crianças a criatividade, a imaginação e a coordenação motora. Bom, nós temos, em relação a clientes, nós temos as escolas que consomem bastante os brinquedos da Carbrinc e temos também as papelarias que aprenderam a trabalhar com brinquedos como uma alternativa para o segmento. Além de produzirem brinquedos educativos, a empresa tem uma vasta linha de produtos de escritório e papelaria, como carimbos, pranchetas, extrato de grampos, tinta para carimbeira e muitos outros. Então nós atendemos o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, através desses representantes. Estamos começando, dando início às nossas exportações para o Mercosul e acreditamos que vão ter bastante sucesso. Você acaba de conhecer mais uma empresa que vem fazendo e acontecendo todos os dias para o desenvolvimento das nossas crianças. Empreender. Essa é a palavra da moda. Porém, para empreender é necessário cautela, estudo e planejamento. O primeiro passo para empreender alguma coisa é você elaborar um plano de negócios, você estudar a viabilidade financeira, operacional, mercadológica. E ao fazer esse plano de negócio, você vai saber o volume de investimento inicial, o volume necessário de capital de giro, o volume que você vai investir em todas as etapas de fabricação, distribuição dos produtos. Com base nisso, você vai investir com mais segurança, com mais critério, sem perder dinheiro, sem desperdício. Um ponto importante é saber se a ideia tem alguma validade. Você quer montar uma confecção, antes de montar uma confecção, antes de montar uma loja, faz algumas peças, mostra para os amigos, vende para conhecidos, vê se o pessoal gosta, qual a reação. Você quer montar uma doceria, faz os doces, começa a distribuir, vender, vê o que o pessoal acha, se o pessoal gosta ou não. Então o teste, o teste piloto, o pré-teste é sempre muito importante para você minimizar os riscos. Outro ponto importante deste novo negócio ou produto é o cliente. O que você vai oferecer, um produto ou serviço, vai atender realmente a um cliente, uma proposta, uma necessidade, uma oportunidade de negócio? E aí a gente sugere para você diminuir essas dúvidas, essas incertezas ou responder essa pergunta com mais critério, fazer uma pesquisa de mercado. Hoje a pesquisa de mercado é mais barata, é mais fácil de ser feita e através da pesquisa de mercado você vai testar também se a sua ideia, se a sua proposta vai atingir aquele cliente, naquilo que você imagina, naquilo que ele quer, numa coisa que esteja falhando no mercado. É necessário que o novo empreendedor saiba que a lucratividade poderá vir um pouco mais tarde que o planejado. Os negócios, em média, aí, demoram de 2 a 3 anos para obter um retorno satisfatório.
Então você tem que ter isso em mente, ter ponderação, equilíbrio, saber que os primeiros anos vão ser mais difíceis até o negócio pegar, até a coisa se desenvolver. Então é um período que você tem que saber com antecedência se programar financeiramente, psicologicamente e gerenciar a empresa nesse período com bastante austeridade. Com as informações dadas pelo professor José Eduardo, você irá ter mais noções sobre as finanças da sua empresa e ainda evitar que ela caia no prejuízo nos primeiros anos. Atualmente, a população sofre diariamente com constantes assaltos e sequestros relâmpago. Pensando nisso, esta pequena empresa desenvolveu um sistema eficiente de segurança para condomínios e casas. Os condomínios hoje eles necessitam muito controlar o acesso de carros e pessoas que entram no condomínio. Vendo essa necessidade, nós desenvolvemos esse produto, que é um produto de controlar acesso de pessoas e veículos. O grande diferencial do produto é o sistema criado para alertar o porteiro e seguranças sobre um possível sequestro relâmpago. É o chamado alerta de pânico. Se um morador de um condomínio ele for, infelizmente, pego na rua por um marginal e roubarem ele, né, pegar os cartões de crédito, sacar dinheiro, e se por um acaso ele falar assim, vamos agora para o seu apartamento. Antes de ele entrar no condomínio, ele aciona o controle, dispara, abre o portão, dispara o pânico, informando para o porteiro através do módulo de guarita quem é o morador que está entrando. Em determinado ponto do crescimento do negócio e da produção, o empreendedor sentiu a necessidade de investir em tecnologia de ponta. Então, nós produzimos em SMD as placas, que são os produtos que nós produzimos, e para isso a gente precisou comprar essa máquina, que custou aproximadamente R$500 mil, e com ela aumentou muito mais a produção e a qualidade do nosso produto. Como a empresa trabalha com tecnologia de ponta, ela investe também em cursos de capacitação para os seus funcionários. Nós temos treinamento interno, né? A pessoa tem que vir já com uma bagagem de eletrônica, né? E aqui dentro a gente dá todo o treinamento que for necessário para aprender sobre o produto e como produzi-lo, né? Esta é uma pequena empresa que vem trabalhando diariamente para combater a violência urbana, trazendo produtos inovadores ao mercado da segurança. Você está assistindo o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Edgar Cornacchione. Ele é especialista em tecnologia ligada a negócios. Aliás, é pesquisador, autor de vários livros, professor, entre várias outras coisas que não dá para falar, senão o programa inteiro seria falando do currículo dele. É um prazer tê-lo conosco, professor. Prazer é meu estar aqui. Muito obrigado. No passado, pai, mãe, filho, neto, sobrinho se reuniam à mesa no final de semana, durante a semana, que era integração familiar. Atualmente, você vai em qualquer restaurante, qualquer lugar onde a família está reunida, não se conversa mais e está todo mundo mexendo numa teclinha, ou seja, a tecnologia. E aí existem vários estudos. Qual a sua avaliação e para onde isso vai levar? Acho que a colocação está muito bem feita, né? Quer dizer, a tecnologia ela veio para ficar, justamente porque está mostrando mudanças de comportamento dessa magnitude, né, que foram mencionadas. E a família é um elemento central, é o íntimo da nossa relação, e quando atinge dessa forma a família, a gente percebe que a intervenção foi muito pesada, né, muito séria. Então, o que eu diria é o seguinte, a gente pode analisar olhando o lado positivo e também analisando o lado negativo desse comportamento, né? Mas acho que o mais importante é inicialmente se dar conta de que há uma transformação pesada em curso, né? E há uma condição nova para a gente lidar. E é algo novo para todos, não é para alguns, né? Bom, isto traz estudos de tudo quanto é lado.
Isso traz doenças, isso traz não doenças. Qual a evolução, na sua avaliação, como especialista no tema? Olha, o curioso, né, pegando um exemplo muito atual, acho que todo mundo chegou a ver a questão da computação a ser vestida, né? A computação que a gente usa vestindo no nosso organismo, seja por relógios, ou óculos, ou implantes cocleares, quer dizer, há muita tecnologia hoje que chega ao ponto de se misturar com o nosso organismo físico. E o curioso é que, por exemplo, o Google Glass, que é uma tecnologia que representa esse tipo de questão, alguns estudos médicos começaram a apontar que aqueles usuários que acabam tendo algum tipo de exposição grande durante o dia com essa tecnologia, passaram a ter uma disfunção no nervo ocular. Porque a gente olha por muito tempo, para um mesmo espaço da nossa dianteira aqui, que nós não estávamos acostumados a usar. Então é como se a gente forçasse o nervo óptico para uma área que não era comum até então do ser humano fazer. Então esse é apenas um exemplo de que o fato das inovações tecnológicas estarem aparecendo com uma exponencialidade muito grande nos leva a ter maiores riscos de adoção, porque não se sabe exatamente os efeitos e nem mesmo, vamos dizer assim, aqueles colaterais, né? Então a gente estima que a tecnologia foi desenvolvida para uma finalidade, mas não se sabe ao certo o que mais ela traz junto com aquilo. Em geral, a gente vê que os usos eles trazem benefícios para a sociedade como um todo. Como é que o senhor vê essa tecnologia na educação, por exemplo? A educação talvez seja o ponto que mais me fascina, né, analisar a evolução tecnológica. Aqui no Brasil, por exemplo, todos vão se lembrar que a internet comercial, ela teve início em maio de 95. Então isso significa dizer que estamos perto de fazer 20 anos dessa inovação tecnológica, vamos dizer assim, que hoje dificilmente um pai, uma mãe, um filho, uma filha ficam sem por muito tempo, né? Tudo que a gente faz hoje tem uma chance de ser online. Então o que a gente percebe é que na educação esse fenômeno ele é ainda mais intenso. A gente vê desde pré-escola até faculdade, cursos de pós-graduação, etc., seja no Brasil ou fora, tendo incrível nível de aproveitamento de tecnologias. Eu vou dar apenas um exemplo muito recente. Há um mês e meio atrás, a USP, a universidade a qual pertenço, assinou junto com a Coursera, que é um provedor de cursos MOOC, que são esses cursos massivos online, para oferecer conteúdo de alta qualidade, de graça, aqui no Brasil, desenvolvido em português. Então a USP terá 4 cursos oferecidos proximamente para atender toda a comunidade. Sejam aqueles brasileiros que têm interesse em determinados assuntos, aqueles que são profissionais ou aqueles que têm apenas, que vivem fora e querem aprender alguma coisa em português. Então, são exemplos que eu estou citando para indicar que a presença da tecnologia na educação ela é transformadora. Ela pode ser vista num primeiro momento como algo indesejado por alguns, pelas características que pode trazer negativa para o processo educacional, mas na verdade o que a gente observa mesmo é que abre, né, assim, um potencial que antes um professor, vamos imaginar numa sala com 30 alunos, seja de pré-escola, seja de universidade, não conseguiria alcançar. Bom, como é que fica essa dependência do homem, da máquina e a sua interação? Eu diria que a palavra escolhida é muito boa, né? Dependência. Basta a gente imaginar o quanto nós hoje somos individualmente, o senhor e a senhora que está em casa nos assistindo, né? Quer dizer, quanto nós somos dependentes das tecnologias que nos rodeiam, né? Ao longo do tempo. Qualquer tipo de eletrodoméstico, qualquer tipo de tecnologia que venha fazer a nossa vida mais fácil, como é difícil a gente viver sem eles, né? Então, no caso da tecnologia de ponta, nessas tecnologias que há um desenvolvimento exponencial, como já foi mencionado anteriormente, é ainda mais difícil porque a gente acostuma muito rapidamente. Eu costumo usar como exemplo, que eu estudo justamente a tecnologia em negócios, né? Por exemplo, a adoção da máquina de lavar pratos no mundo, né? Talvez seja uma das tecnologias menos compreendidas. As famílias possuem, algumas delas, né? E decidem não usar, pelas mais diversas razões, né? Então é o tipo de tecnologia que é curiosa e a curva de adoção é muito lenta, né, no mundo ao longo da sua história. Se nós pegamos por outro lado o tablet, a curva de adoção é praticamente uma paralela ao eixo Y, né? Quer dizer, assim, há uma adoção enorme, né, em um curto intervalo de tempo.
Crianças, às vezes, não sabem escrever, ler, mas mexem intuitivamente com a interface. Então, o que a gente vê é isso, né? Quer dizer, a dependência é enorme, quanto mais avançado é a interface com o que nós humanos estamos acostumados a fazer. Agora, vamos transportar todo esse conhecimento para a empresa. Sinergia era o grande desafio, ou é o grande desafio das empresas, fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, que tenham esforços, que traga sinergia, que isso aumenta resultados, produtividade e assim por diante. A tecnologia aumenta essa sinergia ou afasta essa sinergia? Qual é a sua avaliação dessa grande discussão, que ela tem duas facetas enormes? Qual a sua avaliação, professor? Eu também acho um tema importante, o tema da sinergia, porque se a gente olha dentro das organizações, em geral, os processos produtivos, todos eles eles giram em torno de sinergia, né? Eles são otimizados com a sinergia. O que um conhece, o que o outro conhece, ao se compartilhar, por exemplo, gestão de conhecimento é tipicamente uma maneira organizada de se fazer isso, né? Com a tecnologia, o que a gente nota, numa primeira observação, é que as pessoas se relacionam menos, né? Como foi usado na abertura, as pessoas estão teclando, não conversam mais, etc. E eu concordo com isso. Porém, o que parece estar havendo é uma troca de canais de comunicação. Então, o que parece estar havendo é que as pessoas, e principalmente os adolescentes, os jovens, que são os nativos digitais, eles já se desenvolvem de tal forma que eles preferem uma comunicação que não a que nós estamos acostumados a fazer, a comunicação mais tradicional, né? Então, até a tecnologia chegar a equiparar-se, né, a essa linguagem natural, vai ainda levar um tempo, que não é muito grande, mas vai levar um tempo. Então, hoje o que a gente vê, por exemplo, com trocas de mensagens, aplicativos que se fazem passar por seres humanos, compartilhando os tais robôs, né, compartilhando informações e ajudando os processos a se evoluírem, a gente percebe que há um outro tipo de sinergia. Esse que acho que é o ponto fundamental, principalmente quando a gente olha para as empresas, né? Como é que essa interface, como é que essa mudança, como é que é esse entrosamento? Eu diria o seguinte, a mistura do nativo digital com o imigrante digital, né, é o que faz essa propulsão. Quer dizer, deixar as coisas funcionando apenas da maneira como os imigrantes digitais fazem, no nosso caso, não é uma boa solução hoje. Deixar as coisas fluírem do ponto de vista de comunicação apenas como os nativos digitais desejam, também me parece não ser a melhor coisa, porque se perde muito do conhecimento, dos valores, da cultura estabelecida hoje. Então, a propulsão vem justamente da maneira harmônica de convivência entre esses dois grupos. Para simplificar, estou chamando de dois grupos. Como eu falei, hoje um jovem que está fazendo faculdade, que tem 20 anos, ele nasceu na época da internet. Claro. Então, eu tenho gente que teve que aprender o que é isso daí, verificar como é que isso pode me beneficiar, o que isso significa. Então, eu diria que, principalmente quando a gente transporta para o mundo dos negócios, essa sinergia é que faz a propulsão. Bom, vamos complicar um pouquinho mais essa conversa. E se nós pegarmos as gerações, até pouco tempo atrás falavam da geração Y, que agora tem outra geração, e assim por diante. Misturando tudo isso com a tecnologia, com os choques que acabamos de colocar aqui, choques construtivos, não destrutivos, da tecnologia, do desafio. Qual o horizonte que a gente vê para frente? Essa é a pergunta que eu mais vale aprecio. 100 milhões de Sabe dólares. por quê? Porque ela é muito difícil de ser respondida. Porém, eu tenho procurado dedicar um pouco de atenção a olhar para o futuro, né? E em negócios, eu tenho feito um exercício de olhar até 2030. Então, o que a gente vê, assim, para não ser muito gratuito, né, não falar algo muito sem sentido, o que a gente observa dos futurologistas é que há uma possibilidade de que a linguagem natural que a gente utiliza ser rapidamente aprendida, vamos dizer assim, pelas máquinas, pela internet das coisas, né? E a comunicação entre humanos e não humanos, entre os biológicos e não biológicos, se dá de uma maneira muito mais transparente. Hoje, para eu ensinar um robô industrial, eu gasto muito de treinamento, e esse treinamento é um treinamento complexo. Hoje a gente já vê que há outros mecanismos para se fazer isso, de forma que seja simples para um humano fazer essa comunicação com a máquina, né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mais da metade dos estados
já terem abolido a escrita cursiva do currículo de ensino médio e o ensino fundamental e ter feito uma migração para a codificação, que é a programação. Então você imagina, se você coloca 5 anos ou 10 anos para frente, barreiras de idioma, de tradução, etc., elas vão ser diferentes, né? E a barreira de comunicação com a máquina vai ser diferente. Então você imagina o que é um mundo em que eu consiga me comunicar melhor com outros parceiros ao redor do globo e um mundo em que eu consiga me comunicar melhor com as máquinas. Então o que isso representa do ponto de vista de oportunidade, tanto para os indivíduos quanto para os negócios, né? E o aspecto social, como é que fica nesse cenário? O aspecto social talvez seja o que mais nos assuste, né? Porque da mesma forma que eu tenho esse isolamento mencionado, né? Até uma autora norte-americana que escreveu um livro que significa estar sozinho na multidão ou sozinho estando junto dos outros, né? O primeiro fenômeno é esse, a gente se sentir sozinho e pleno ao mesmo tempo, estando junto de pares, né? Mas do ponto de vista social eu vejo com bons olhos. Eu entendo que a humanidade, ela, ao longo do tempo, ela aprendeu a lidar com grandes inovações, leva tempo. O que a gente observa é que, com o passar dos anos, a sociedade ela acabou tendo uma maior velocidade de adoção dessas inovações. E eu vejo com bons olhos, eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que a sociedade ela vai aprender a continuar se desenvolvendo muito rapidamente e vai superar esses medos iniciais que são naturais. O ser humano ele tem, assim como outros seres vivos, né, tem de se preservar. Então, quando surge algo muito diferente, a gente tem que olhar com cautela, né, antes de sair tomando as decisões, né? Professor, chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu gostaria de falar ao público que nos assiste, né, que essa maneira que nós começamos a conversa de olhar para a tecnologia dentro das famílias, antes de olhar para a tecnologia nos negócios, me parece uma forma mais interessante, né? Acho que se os indivíduos estiverem mais aparelhados a lidarem com as tecnologias que estão por vir, né, menos medo e mais consciência do que se trata, os negócios vão ter um maior benefício em relação ao que a gente faz. Eu vou terminar com um exemplo, né? Quem já comprou passagem aérea há um tempo atrás, ou quem já comprou produtos online há um tempo atrás, sabe a mudança que tem no processo de estabelecimento de preços hoje das empresas, né? Quer dizer, antigamente você tinha uma etiqueta, um preço e acabou. Hoje você tem um preço muito mais dinâmico em função de quem é você como consumidor. Então isso, por exemplo, é uma forma que eu vejo de que com maior educação, né, do ponto de vista de tecnologia, as famílias estarão melhor aparelhadas para a gente poder ter uma sociedade mais avançada. Ou seja, quando muda a velocidade da informação, muda o mundo. Muda o mundo. Professor Edgar Cornacchione, nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco. O nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!